Tenho ali uma estimativa, à Península Ibérica, todos os anos chegam 1,5 novos inimigos. Isto foi há 10 anos, hoje estão a chegar muito mais. Todos os anos chegam novos problemas. E como é que nós reagimos coletivamente? Achamos que devíamos ter uma solução de remédio que matasse aquela rapaziada toda. Eu encontrei esta diapositiva no Brasil. Eu devo dizer-vos que este diapositivo estava numa porta de um hotel, me encheu totalmente as medidas. Eu, depois de ultrapassar aquela porta, entrava num ambiente DDTizado. Não sei se se lembram de que houve um pesticida chamado DDT. Talvez se lembrem. Portanto, quando eu entrasse aquela porta, eu estava num ambiente DDTizado. E aquela empresa garantia-me que eu estava... Aquela empresa dizia-me que era uma DDTizadora eficiente, querendo tranquilizar-me a mim neste sentido. Entra aqui à vontade, porque isto é um ambiente sem risco, sem perigo. É um ambiente esterilizado. Entre. Qualquer médico hoje vos dirá, aos vossos meninos pequenos, deixem-nos comer terra. O que não mata engorda, dizia o nosso povo. Porque se o nosso sistema imunitário não tiver nada com que se ocupar, se nós não tivermos nenhuma pequena doença para o nosso corpo tentar combatê-la, o mecanismo de combate do nosso corpo está cá ativo e passa a combater o quê? O nosso próprio corpo. São as doenças autoimunes, são as asmas, são todas estas novas doenças hoje, é o lúpus, é todo o mundo das autoimunes, em que aconteceu só isto. O nosso sistema imunitário, que está muito atuante, como não tinha nada com que se ocupar, ocupa-se connosco próprios. É bom que ele se ocupe com o que tem que se ocupar, que são os que nos agridem. Mas para a gente andar num mundo em que aqueles que não são muito malfeitores nos agridem um bocadinho, temos de estar expostos. Não podemos estar em ambiente dedetizado. Não podemos. Mas a sociedade oferece-nos, alicia-nos, como se isto fosse o paraíso. Vivam numa redoma, vivam esterilizados, que será maravilhoso. E não será. Mas este é um bom exemplo. Este diapositivo é maravilhoso, de facto. É porque este DDT é um paradigma do uso dos pesticidas em proteção das plantas. E estes pesticidas, nos últimos anos, foi um negócio extraordinário. Com taxas de crescimento à volta de 20% entre a década de 60 e o princípio deste século. Portanto, os pesticidas, havendo já um enorme discurso e uma enorme consciência que tinham extremos riscos para os ecossistemas, continuaram no mercado a crescer alegremente à taxa de 20% em 3 décadas. E onde? Nos países mais ricos, nos países que querem estar dedetizados. Não sou eu, aquele que não. Quem? Não, aquilo foi uma provocação que eu te fiz, mas não. Aquela é a Sofia. Aquela é a Sofia, é o doutoramento da Sofia Batista, que não sei se é a tua familiar. Mas reparai, 33% Estados Unidos da América do Norte, 27% da Europa. Quer dizer, o mundo mais rico quer estar dedetizado. Quer dizer, a África não está dedetizada. Por 2 motivos. Porque não tem condições para estar dedetizada. E porque as empresas do mundo rico ainda não foram capazes de pôr os africanos a comprar os produtos. Mas tem imensa vontade. Porque se eu olhar para o mundo dos pesticidas no mundo, o grupo mais usado de pesticidas no mundo são os herbicidas. É o que está azulinho. Metade, 50%, 47%. Qual é o continente do mundo que tem maiores problemas com ervas, com plantas que não estão no sítio que as quer matar? África. É em África que as infestantes causam mais prejuízos na agricultura. Mas é em África que não são usados. É em África, se calhar, que eles aprenderam que as ervas tinham outro valor. Interessante isto. Estes são os pesticidas mais usados, e eu dispenso-vos de usar isto. E na Europa? Pois na Europa não é assim. Na Europa, nós aprendemos que há o paradoxo francês, e de facto, a grande quantidade de pesticidas usados na Europa é na vinha, que é a primeira grande coluna. E depois são os cereais. Todos os cereais, de verão, de inverno, de pragana, milho. Bom, depois são os hortícolas. E Portugal? E de facto, a gente diz, a Europa gasta muitos pesticidas, mas há uns que gastam mais do que outros. Aqueles primeiros 6 fadistas que estão ali cantam o fato quase todo. Nomeadamente a França e a Itália gastam metade dos pesticidas gastos na Europa. Portugal está com 4%, mas faz parte do pelotão da frente. Portugal é, de acordo com por tonelagem, dos países que mais gasta por unidade de área pesticidas na Europa. E aonde? E é um negócio que não para de crescer em Portugal. Eu, de resto, devo dizer-vos que eu, o professor Amaro e eu, peço imensa desculpa, porque ele é que é o grande mestre, promovemos, fizemos, ainda sonhámos e ainda acreditamos, João Batista, que é possível esverdear o nosso modo de produção agrícola
Fizemos tudo o que foi possível para promover a produção integrada em Portugal e a proteção integrada. Hoje, olhando para um gráfico deste tipo, eu e o professor Amar, às vezes olhamos um para o outro e dizemos: professor, na verdade, se alguém nos quiser aborrecer, anda a dizer que o que nós andámos a fazer foi promover os pesticidas. De facto, o consumo de pesticidas aumentou imenso em Portugal. E aonde? Na vinha, sobretudo. Mas quando a gente aplica os pesticidas numa cultura, na tal ótica de ser um remédio que vai esterilizar e que vai não ter riscos, eu não estou a ver bem o problema. E aí é preciso a ciência. É porque quando eu pulverizo uma planta, acontece de tudo, incluindo o pesticida ficar em cima da planta. Mas vai para muitos outros sítios. Sobretudo, o problema das águas superficiais e das águas subterrâneas, do runoff, é dramático. E às vezes sem querer. Porque muitas vezes eram os senhores agricultores sem conhecimentos, sem experiência, não tratando bem do retorno do pulverizador, colocando a mangueira diretamente no poço para encher o pulverizador, no retorno do pulverizador estavam a deitar cair os restos da água do pulverizador para o poço. E, portanto, no simples ato de estar a encher diretamente do poço, estavam a contaminar o poço. Por causa de questões destas, a legislação europeia impõe hoje que todos os pulverizadores que estão no mercado têm que ter uma válvula de retorno. Mas há 5 anos não tinham. E isto era tão frequente. E, portanto, claro que na Europa há problemas de resíduos de pesticidas nos alimentos. Claro que há. Agora, toda a gente do sistema nos vai dizer, mas é abaixo dos limites máximos de resíduos que os toxicologistas determinam que, em princípio, não nos faz mal. Pois, é verdade, já iremos ver que não nos cai um braço. Se calhar cai-nos o cabelo, mas nenhum toxicologista estará preocupado com isso. Já vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas há problemas. Tanto há que a Europa tem um mecanismo com algum rigor de estudo dos resíduos de pesticidas. E sempre há resíduos de pesticidas e amostras com resíduos de pesticidas, mesmo que se façam 11.000 amostras. Mas sempre há. Mas o grave, ou parece a Europa, pretende a Europa dizer-nos a todos os cidadãos europeus que o que é grave mesmo é quando a gente compra fora da Europa. Aí é que a coisa torce o rabo, porque aí é que vem as grandes contaminações, incluindo em coisas para bebê, coisas do tipo. É que, de facto, os pesticidas circulam por aí. E em Inglaterra, em Londres, por exemplo, em Londres, recolhem-se amostras da água da chuva com herbicida atrazina, com herbicida do milho. Como é que foi lá parar? Alguém pulverizou, alguém passou de avião por cima de Londres a pulverizar a atrazina? Não. Foi a água da chuva que ele levou. A atrazina vaporizou, entrou na nuvem e a nuvem choveu. E quando choveu, choveu com a atrazina. O que é uma coisa que é espantosa. Mas acontece. E esta é bem uma imagem que podia ser aplicada aos Açores. Quando a vaca come resíduos de pesticidas, vai ao vitelo. Pois claro que vai ao vitelo. E agora permiti-me e desculpai-me de fazer um paralelismo, porventura que não deveria fazer, mas vou fazer. E a espécie humana? A espécie humana? O DDT, o tal DDT, o tal ambiente DDTizado, foi encontrado em leite humano, em Portugal. Segunda experiência no mundo. A primeira foi na Suécia, em 1970. Em 1972, sabemos todos, os mais novos, que já mamámos DDT. Os mais velhos, e eu sou dessa época antes, não mamei. Comi-o. Estamos iguais. Todos temos DDT nas nossas gorduras. No nosso cérebro, no nosso fígado. Mesmo os que tentam não comer, mas comem produtos que estão contaminados. E depois faz outras coisas. E as outras coisas são complicadas. É a tal história dos limites máximos de resíduos e da toxicidade aguda. Não matam. Quer dizer, os produtos têm resíduos que não nos matam, não. Mas comer todos os dias, ou comer 3 vezes por semana, uma dose pequenina, durante 30 anos, fará alguma coisa? Esta era uma pergunta que ninguém sabia responder. Até que, recentemente, e o recentemente foi em 2000, e a União Europeia criou um grupo de trabalho. Começou um pouco antes. Isto tudo começou em 1994, 95. Antes disto ninguém falava disso. A União Europeia, em 2002, tomou isto muito a sério. E, neste momento, é uma das enormes preocupações da União Europeia. São os problemas da desregulação endócrina. É o problema das tais pequeninas doses que não matam, nem nos fazem cair o cabelo, quer dizer, nem nos dói o dente, não acontece nada.
mas tomados durante muito tempo, perturbam as nossas hormonas. E devo dizer-vos uma coisa. Um velho, permitam-me a brejeirice, um velho coiro como eu, já não corre o risco de mudar de sexo. Mas há alguns destes problemas, algumas destas alterações hormonais, quando no feto das senhoras grávidas, quando nos primeiros 2 anos de vida, podem perturbar e muito o desenvolvimento sexual. Em peixes, por exemplo, fazem mudar o sexo aos peixes. E o peixe é um organismo muito elaborado já do ponto de vista da organização. Estes problemas são gravíssimos. O que é que nós andamos a fazer? E não é só com os pesticidas. É com os produtos químicos que os municípios usam para desinfetar a água que serve aos municípios, por exemplo. Há uma bateria de produtos químicos que nós usamos todos os dias que têm efeitos desreguladores endócrinos, têm efeitos hormonais. E ninguém sabe o que é que vai acontecer daqui a 30 anos. É melhor que comecemos a pensar e a precaver. Bom, outras coisas nesta ordem de grandeza, mas tudo a ver com disrupções endócrinas. A última das disrupções endócrinas, para vocês perceberem que isto de facto é complicado. Em plena Guerra Fria, o exército americano fez uma base no norte da Groenlândia, onde utilizou muitíssimos produtos da família dos organoclorados. Não me perguntem porquê. Eu sou militar de artilharia, não faço parte desta guerra química. Mas isto aconteceu. E os próprios militares americanos o reconhecem. O relatório das Nações Unidas, de há 2 anos atrás, que foi publicado ano passado, refere este facto. Na zona da base, o número de crias de urso polar com os 2 sexos é incrivelmente elevado. Não pode ser por acaso. Ora bem, outra questão que nós pensamos sempre, quando usamos os pesticidas, quando queremos matar esta bicharada toda que nos incomoda, ou é porque queremos que seja um remédio, porque queremos ter o mundo puro, esterilizado, que já vimos que não é possível, nem é desejável, ou é porque é um bom negócio. O professor americano, David Pimentel, de Cornell University, um estudo que já tem muitos anos, por cada dólar investido na agricultura americana, as pessoas gastam pesticidas porque gastam $1 e recebem têm um retorno de $4. Mas, se começarem a ter preocupações ambientais, o retorno já não é tão grande. Já só são $3. Dito de outra maneira, por cada dólar investido, há pelo menos um custo ambiental da mesma dimensão, de $1. Ora, agora pensem assim. Em Portugal, qual é o mercado de pesticidas? 125 milhões de euros por ano. Não é um grande mercado, mas são 125 milhões de euros por ano em pesticidas em Portugal. E, portanto, é claríssimo que hoje toda a gente quer fazer modos de produção mais consentâneos com o ambiente. O que está do livro do lado de lá é o relatório anual do Banco Mundial a dizer que a agricultura vai ser o grande motor de desenvolvimento próximo futuro, e o relatório que está do lado de cá, da UNEP, da United Nations Environmental Program, do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, a crise alimentar ambiental. Ou seja, não é mais possível, nem desejável, ter produção agrícola que não seja compatível e compaginável com o ambiente. Não pode ser. Não podemos andar de costas voltadas. E as matérias de segurança e de soberania alimentar, o que me dizeis vós? Isto era o que nós todos queríamos. Era ter fruta que não fosse atacada por nada, mas que eu pudesse ir lá, ou ao meu filho, ou à minha filha, que é uma fotografia de uma menina portuguesa do Oeste, que se chama Marta e que tem hoje 17 anos, e que o pai aderiu à proteção integrada, porque queria que a filha, quando fosse à estufa, comesse o tomate que lhe apetecesse. Por esta razão só. Hoje é um dos grandes produtores de tomate do Oeste português. Portanto, nós estamos todos numa encruzilhada, e até o Banco Espírito Santo viu nisto uma grande oportunidade de negócios. Porventura, se eu vos disser que um dos autores deste livro é o Miguel Frasquilho, se calhar vocês começam a perceber que o grande capital português já acredita que os negócios verdes são possíveis e desejáveis, e agora que percebem, porque na semana passada o Presidente da União Europeia, o nosso português Durão Barroso, disse que espera que nos próximos anos a economia verde seja um grande motor da Europa. Porque o grande capital está a ver aqui que oportunidade de negócios. Portanto, há 2 grandes mecanismos, 2 grandes modos de produção que são compatíveis com isto que eu vos tenho estado a dizer. Um é o modo de produção integrada, que incorpora a proteção integrada, que eu tenho aqui 3 diapositivos para explicar o que é. Há um normativo nacional, mas diria apenas e tão só que com a Universidade dos Açores
eu vou estar envolvido num ciclo, num périplo interilhas, em que vamos fazer com a Secretaria Regional de Agricultura uma grande ação de promoção em julho sobre produção integrada nas ilhas e, portanto, quem quiser ir, vai a essas sessões, faz favor, vá, for na Ilha Terceira. O outro grande caminho, e tem ali a capa de um livro de 2 economistas, do António Covas, professor catedrático da Universidade do Algarve, e da Maria Mercedes Covas, que é a esposa, professora associada da Universidade do Algarve. Portanto, há ali um casal de professores de topo, um que chegou ao topo porque não, mas são os dois muito bons. Portanto, há caminhos. Que se chama A Grande Transição, que são os tempos de hoje, a encruzilhada em que nós estamos, e na última página daquele livro eu retirei esta frase. A agricultura biológica é no sentido da grande transição, da mudança, da necessidade de um paradigma novo, uma ruptura. É verdade que é uma ruptura. Mas sendo uma ruptura, sendo uma produção radical, é um exemplo perfeito de uma utopia concreta e concretizável. Realizável, que nos obriga a olhar para as sementes e para as raízes, em busca de nós próprios, da nossa realidade, do sítio em que nos inserimos, do mercado para que trabalhamos, e que também por essa via nos recoloca definitivamente a nós como centro dos caminhos do futuro que nós iremos construir. Portanto, esta é uma mensagem muito bonita. É claro que também há normativas nacionais para o modo de produção biológico. E aqui tem exemplos do que o Ministério da Agricultura diz. Se quiser ser biológico, faça isto. E, portanto, se fizer isto, é biológico. Será? Do ponto de vista de fundamentação e de filosofia. Do ponto de vista de certificação, tem que o ser. Cumpre o mínimo normativo. Por isso, há outros, dentro do movimento da agricultura biológica, há outros que dizem que não basta praticar para o mercado. É preciso haver, e praticar, é preciso haver uma filosofia de base, de suporte, e praticá-la e ser coerente. E tenho aqui apenas um exemplo da agricultura biodinâmica, que é uma forma muito particular da agricultura biológica, e que tem a ver com a filosofia antroposófica, e que basicamente, para a filosofia antroposófica e para a agricultura biodinâmica, o que é importante não é o que fazemos, mas a forma como o fazemos e por que o fazemos. Não é importante pulverizar uma coisa ou outra, é importante eu preparar esse preparado e pulverizá-lo. É importante eu mexer, é importante eu viver aquela realidade. Até porque, para os biodinâmicos, a coisa mais importante da relação entre os seres não são as trocas de matéria, são as trocas de energia. Como sabeis, o que caracteriza os ecossistemas, qualquer sistema, são as trocas de energia e de matéria que há entre os elementos desse sistema e o mundo que o cerca. E para os biodinâmicos, a energia cósmica é muitíssimo importante. E a existência de ativadores cósmicos que ativem as energias da Terra são fundamentais. Mas há uma coisa que tudo isto, acreditem ou não, vivam ou não esta utopia, nos revoltou a repensar, nos voltou a obrigar a repensar, que é a importância da Terra. Porque a agronomia tradicional já fazia, já praticava, já tinha ecossistemas sem terra. Já não era preciso terra para nada. E estes movimentos vieram a repensar, vieram a obrigar a pensar que a terra, se calhar, faz falta. Ora bem, vocês dir-me-ão, eu tenho aqui um exemplo de uma empresa que vive de acordo com a energia do ecossistema onde está inserido, que é, porventura, a zona do mundo que tem maior biodiversidade, que é a Mata Atlântica, como sabeis, é a floresta tropical do litoral brasileiro. E o que está na vossa frente é uma exploração agrícola. Parece uma floresta, mas não é. É no meio da floresta. Mas é uma exploração agrícola. E tem um plano de exploração para os diferentes patamares daquela combinação de plantas. Dali vão sair cacau para o Brasil, mas, sobretudo, vão sair pimentas, malaguetas, a vossa pimenta malagueta. Este produtor ganhou o prémio do melhor produtor de pimenta malagueta de todo o Brasil. Não conseguia quase vender uma pimenta malagueta, porque ele faz isto com uma comunidade de índios, uma tribo de índios, não conseguia quase vender. Não conseguia sequer certificar, porque o dinheiro que uma certificadora americana lhe pediu para certificar aquele produto era mais do que ele conseguia fazer vendendo a pimenta. Ganhou o selo da Embrapa do melhor produtor brasileiro de pimenta. E com esse selo, hoje está a vender a mesma malagueta 10 vezes mais cara para o mercado alemão. O número de índios que querem entrar neste negócio duplicou este ano. Estão finalmente a ganhar dinheiro. E são, dizem eles, ecologicamente corretos. E perguntam-nos a nós, sereis vós ecologicamente corretos? Ora bem, mas também vos quero dizer uma coisa, e começo já, porque já estou a arrastar demasiado esta sessão, mas também é verdade que todos temos estado a fazer. O Sr. Presidente começa já a caminhar para o final, dizendo-nos o seguinte:
a utopia que eu vos apresentei, para muitos de nós continuará a ser uma utopia. É claro para mim que o mundo vai esverdear. É claro para mim que os processos de produção agrícola obrigatoriamente têm que ser mais respeitosos da natureza. Nem todos serão biológicos. Mas serão todos mais verdes, serão todos mais respeitadores do ambiente. Quereis ver, por exemplo, uma paisagem dos Açores? Num elemento que hoje é vital para qualquer modo de produção agrícola que seja mais respeitador do ambiente? As sebes. A existência de infraestruturas ecológicas que preservem os auxiliares, que fomentem a luta biológica, para eu não ter que aplicar os tais pesticidas, mas que também não tenha grandes ataques de pragas. E não viva num mundo esterilizado. Ou seja, tenha alguma felicidade, não tenha grandes prejuízos, não tenha grandes necessidades de fazer grandes intervenções muito drásticas. São as sebes. São as sebes açorianas. Mas são as sebes do Douro, tradicionais. São as sebes do Oeste. Não é sempre a mesma planta. Agora dir-me-eis vós, estão aí embaixo, o Elva, Espanha, um pomar de citrinos de 1.200 hectares de dimensão. Como é que há ali biodiversidade? Como é que estão ali as sebes? Cultivam-nas de propósito. Semeiam erva entre as laranjeiras. E de tantas em tantas linhas, põem montes de pedras de propósito e põem umas ervas de propósito, para criar biodiversidade. Mas aprendemos todos que não podemos mais ter culturas extremas sem ter sítios de refúgio da vida. Não podemos ter. Uma aluna minha com quem eu trabalho há 20 anos nas estufas, diz-me sempre, professor, quando eu entro numa estufa e não ouço nada, que desgraça de estufa aquela. Infelizmente, ainda há algumas. Mas só porque os ciclos são mais complexos. Agora, esta luta biológica é só questão de nós nos colocarmos... Só 3 exemplos. As lagartas do tomate, uma praga dificílima de combater. Quando nós conseguimos equilibrar um bocadinho o ecossistema, esta lista que está aqui é a lista dos outros insetos úteis que começam a aparecer. Como é que nós sabemos isto? Porque os andámos a estudar há mais de 15 anos que o meu grupo os estuda. Chegam? Não, não chegam. É preciso ajudá-los. Mas, sobretudo, é preciso não matá-los. É preciso fazer tratamento. Mas se eu usar os pesticidas sem pensar neles, destruo-os e fico numa situação muito pior. Mineiras das hortaliças, a mesma coisa. Toda aquela lista são os parasitóides que em Portugal nós sabemos que estão a funcionar. Chegam? Neste caso chegam. Se eu não perturbar o ecossistema, aqueles todos fazem com que eu não tenha que tratar estas pragas. Se eu usar muito pesticidas, esta é uma praga dificílima de combater. Vejam o paradoxo. Se eu usar muitos pesticidas, esta é uma praga dificílima de combater. Se eu não usar pesticidas, eu não tenho esta praga. Acreditam? Acreditem porque é verdade. Mesma coisa para as moscas brancas, que é uma praga dificílima de combater. E aqui é ainda mais engraçado. As empresas fazem disto um nicho de mercado. E tentam vender-nos auxiliares, em pacotes. Em vez de vender um pacote de pesticida, vendem-me um frasquinho de bichos. No Sul, e são normalmente empresas do Norte da Europa. Eu encontrei isto em São Miguel. Eu, de resto, em janeiro estive em São Miguel e encontrei uma coisa interessantíssima, que é, há um boom de produção de hortaliças no Norte de São Miguel ligado às estufas. Tomate, feijão verde, alface. E há gente a comprar estas coisas diretamente na Bélgica. Sabiam disso? Agora, pode-vos acontecer isto, o que é que está aqui? É que nós largamos uns que compramos, esses desaparecem, nunca mais os encontramos e começamos a aparecer outros. E dizem, mas este não é igual àquele. É quase. São 2 espécies do mesmo género. Mas esta, a natureza, dá-me. Deixa-me funcionar. Aquela estava a comprá-la. Portanto, vejam um paradoxo. Eu compro insetos para fazer luta biológica, desaparecem, mas de repente começam a aparecer outros que são quase iguais, mas que estavam lá e eu não lhes estava a ligar nenhuma. Mas estão a fazer o trabalho. Vejam esta sucessão de espécies. Isto acontece imenso no sul da Europa. Mesma coisa para os tricogramas. Mesma coisa para as pragas do piolho. Os piolhos são das coisas mais difíceis de combater. O que está ali a preto são as populações de uma estirpe genética que nós compramos uma empresa holandesa. Quando eu começo a usar a luta biológica, vejam, nas outras estufas, onde eu já não faço mais nada, vejam onde aparece o preto, só numa. Quer dizer que a mesma espécie, mas que existe naturalmente, coloniza-me o espaço. Simplesmente é de outras estirpes muito mais adaptadas ao meu ecossistema. Portanto, e isto eu só consigo se não perturbar o ecossistema, se eu deixar funcionar, se eu entender, se eu tiver estudado. Mas o facto de eu ter estudado não quer dizer, não garante obrigatoriamente que o produtor, se não entender isto, o ponha a funcionar. E eu tenho conhecimento e o agricultor não usufrui desse conhecimento. Portanto, é preciso trabalharmos em conjunto. Na ótica de trabalharmos em conjunto, para terminar, eu tenho ajudado, de alguma maneira, alguns colegas da Universidade dos Açores a começarmos a fazer um trabalho, sobretudo em colaboração com a Fruter. E temos alguns manuais que eu uso apenas como exemplo. Fruticultura na Macaronésia, os problemas fitossanitários dos citrinos nos Açores, as macieiras na Ilha Terceira, a bananeira,
As cultivares de macieiras tradicionais dos Açores. Livres datas, Paulo, uma das quais foi feita com o vosso apoio. E depois dir-me-ão, mas então e na agricultura biológica, com este termino, não há necessidade de fazer alguns tratamentos? E há listas de produtos. Só que são harmonizáveis com o ambiente. Estas duas listas estão aqui castanho, são tiradas de uma publicação da FAO do ano passado, que diz assim, se precisar de tratar em agricultura biológica, usa estes produtos. Isto é uma referência para o mundo inteiro, incluindo para Portugal. Portanto, finalmente, o último ponto que eu queria, e que eu sei que o meu amigo Avelino vai ligar-lhe, temos que aprender a olhar para as plantas. E no sábado vamos falar disso. E aproveitar o que as plantas têm de bom para nos dar. As plantas têm imenso de bom para nos dar. Os seus metabolitos, os seus chás. E nós desaprendemos de usar essas plantas. Porque com estes argumentos, durante muito tempo, os metabolitos secundários... Porque estes princípios ativos das plantas são todos metabolitos secundários das plantas. Foram considerados lixo, apesar de possuírem estruturas interessantes e, em muitos casos, com propriedades biológicas exploráveis. Atualmente, grande parte destes compostos são economicamente importantes, tendo interesse biológico. E depois, agora é importantíssimo, é que muitos desses metabolitos secundários são moléculas com uma complexidade tal que eu não consigo fazê-las em laboratório. Têm que ser as plantas a fazê-la. Porque se eu tentar fazer isto em laboratório, perco mais de metade do efeito. O que eu vos estou a dizer é que eu tenho que recuperar para os meus modos de produção estas moléculas que as plantas fazem, que os avós sabiam usar e que nós, do alto da nossa ciência, desdenhámos e dissemos que isso não presta para nada porque eu faço uma fábrica química e faz isso. É que não faz completamente tudo. Faz só uma parte. E a outra parte pode ser extremamente importante. Por isso, a proteção das plantas em modo de produção biológica consiste numa plataforma de saberes e tecnologias proveniente de técnicas empíricas com raiz histórica, aquilo que os nossos avós nos ensinavam, que é preciso recuperar, ligados a práticas culturais, branqueadas ou não pelo método científico, porque nem todas foram demonstradas cientificamente que funcionam, mas todos sabemos empiricamente que funcionam. E não precisamos aí de ciência. Em mistura com produtos, métodos ou processos resultantes da moderna biotecnologia. E aqui é outro problema. É que, de facto, nós hoje sabemos imenso e há novos produtos que a biotecnologia nos dá que devemos incorporar nos modos de produção. São as feromonas, são os reguladores de crescimento dos insetos, são todas estas moléculas que são passíveis de utilizar nos ecossistemas sem os perturbarem. Porventura, de formas que a ciência ainda hoje não nos sabe explicar, mas que seguramente as universidades, a investigação, saberão um dia encontrar a explicação. Portanto, o futuro explicará aquilo que nós hoje já sabemos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos organizadores, à Biosórica, à Câmara, à Fruteira.